Se todo ser humano tivesse uma religião, o mundo seria muito melhor. Muito melhor, porque existe as crenças, a crença no Deus que eles acreditam. Cada um acredita num Deus e tá tudo certo, e a gente, né, pouco importa isso pra mim. Como é que você vê essa parte de religião pra família? Por exemplo, eu me dou conta de quando a família tem uma religião, seja ela qual ela que for, e compactua isso com as crianças, intercalam sobre eles, eu vejo que a família tem uma chance maior de ter menos problemas, de ter uma questão do emocional muito grande. Você tem encontrado isso também? Tem alguma coisa relacionada à religião com o seu trabalho ou não? Sim, sim. Não, muito bacana essa pergunta. Até não citei, né, assim, um pouco na minha história de vida, mas o que eu falo, que foi 2 norteadores muito importantes para minha vida, foi a fé, porque eu sempre tive isso, minha mãe, né, sempre levando para a igreja, independente da religião, mas eu me senti, assim, né, bem, com esperança, porque tinha fé. Então, de alguma forma, ela me ajudou, sim, na minha infância. Com toda certeza. Sim. E uma forma bem prática hoje, que eu coloco essa questão da religião, que é muito bom que hoje eu tenho visto hoje a ciência mais próxima um pouco, né, da espiritualidade, na verdade. Sim. Tinha se afastado e hoje está trazendo essa importância, porque é muito importante, sim, a gente ver. Por exemplo, alguns casos mais difíceis, principalmente, existe um transtorno que chama de transtorno de conduta. Esse transtorno de conduta são para crianças, né, ele é na infância ainda, na pré-adolescência, na verdade, e ele é aquele transtorno mais da criança que manipula mais, da criança sociopata, nesse sentido assim, tá? A gente não fala desses transtornos na infância, uma psicopatia, por exemplo, é só a partir dos 18 anos. Até porque para não ter uma ideia, talvez. É a partir dos 18 anos que a gente pode falar de alguém assim, porque tem que desenvolver, amadurecer, talvez não se torne isso, né? Então, não sabe qual que vai ser a interpretação no momento ali. O transtorno de conduta, ele leva para esse lado. Então, são crianças manipuladoras, né, que fazem algumas... não tem tanto remorso, são mais pela maldade, mais ali frias, gostam, né? Mais frias. E tem alguns casos que eu já atendi, que eu atendo nesse sentido, e para esse tipo de questão, eu trago muita questão de levar para uma espiritualidade, para a questão da caridade. Porque ela não tem muita empatia, né? Essas crianças não têm a empatia aguçada. Não. Então, olha, leva lá na sua comunidade de fé, alguma coisa assim, para fazer a questão da caridade. Essa criança vê o quanto é bom ajudar alguém. Exatamente. Ver, né, ter essa experiência, porque a igreja geralmente faz muito isso, né? Tá envolvida. E a questão de ensinar a doutrina daquela igreja também, isso é muito bom, porque impõe as regras, coloca limites. Sim. Então, nesse sentido, por exemplo, ajuda muito. Eu sabe por quê? Por exemplo, se você pegar a história de quando foi descoberto o Brasil, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, e aí, assim, encontrou um monte de índios rebeldes. No começo, trocava as coisas e tal, foram escravizando eles e trocando as coisas, eles estavam tranquilinhos. Daqui a pouco eles começaram a se rebelar e tal. O que Pedro Álvares Cabral fez? Padre. Foi lá, buscou um padre e falou, ó, ensina pra eles aí que matar é pecado, que a importância de Deus e do demônio e tal, não sei o quê. E aí foram doutrinando para deixar eles mais conscientes das coisas. E aí, guardando as devidas proporções, obviamente, quando vocês ensinam para a criança o certo e o errado, um Deus, ou sei lá, a crença que aquela família tem, né? Porque independente se a família é espírita, umbandista, evangélico, católico, não importa, ele acredita numa crença e ele passa aquilo para a criança, eu acho que consegue direcionar um pouco com mais tranquilidade, com né? Com certeza. Direciona bastante. A religião, na verdade, ela tem essa influência na nossa vida, né? Sim. Das regras, né? A psicanálise traz isso, assim. Nós temos pulsões de desejos, né? Temos o nosso id, que é só... Na verdade, nós somos desejos, alegria, só queremos coisa boa, né? Sim. E a religião, ela tem um papel muito fundamental de te falar assim, opa, peraí, tem a questão eterna lá, né? Que você pode ir pro inferno ou tal, então tem uma consequência, então não. E aí vai doutrinando. E nesse sentido, se não for muito, né? Ajuda. Essa pessoa se cuida, não faz o que dá na telha, né? Senso, né? Não faz o que quer com o outro. Alguma coisa na mente dela vai guiando, né? Falar, ó, eu não posso ir por esse caminho, que esse caminho aqui não é legal. Eu aprendi ao longo da minha vida e tal. E vai pro outro então e tal. Então tem essa influência. Equilibrada é muito bom.